Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Dragon Ball é um dos animes de luta mais conhecidos de todos os tempos, mas infelizmente depois de um ponto, a franquia simplesmente abandonou as artes marciais. Por isso no vídeo de hoje eu tô aqui pra falar sobre por que elas foram esquecidas. Mas é claro, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante, e também nunca esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Infelizmente, Dragon Ball clássico não ficou tão famoso aqui no Brasil porque ele acabou passando depois do Z, e com isso muitas pessoas podem achar que o clássico não tinha lutas legais. Mas se você deixar o preconceito de lado, você vai perceber que tinham muitas lutas sensacionais de artes marciais. Temos Goku vs Jack Chun, Goku vs Tao Pai Pai, Goku vs Tenshinhan, as duas vezes que ele lutou, Jack Chun vs Tenshinhan e Goku vs Kuririn, essa última sendo extremamente emocionante apesar de ser curta. E o que todas essas lutas têm em comum? Pura porradaria franca. Sem transformação, sem explosãozinha no ar, nada disso. Eles só queriam se bater e quem sabe talvez não levar o amiguinho a óbito. O Mestre Kami literalmente leva um chute na nuca. O Tenshinhan não tava pra brincadeira, e a sensação que essas lutas passavam era muito interessante. Cada soco pesava e cada um poderia fazer a diferença. Era soco, esquiva, cotovelada, dedo no olho, enfim. E principalmente a estratégia dos personagens. Geralmente os personagens tinham uma carta na manga pra acabar vencendo. Agora, quando vemos uma luta de hoje em dia, infelizmente não temos mais isso. Os personagens só se batem e não necessariamente sabem o que estão fazendo. A pior parte pra mim é quando no Dragon Ball Super, os personagens têm tanto brilho que você nem sabe o que eles estão fazendo. Mas afinal, quando que essa questão começou? Quando que a técnica foi simplesmente jogada fora e os movimentos pensados deixaram de ser algo realmente importante para a obra? Eu amo Dragon Ball Z e amo a saga Saiyajin, mas infelizmente é um fato de que essa saga aqui é o paciente zero. Porque foi graças a essa saga tão maravilhosa que nós tivemos acesso aos tão temidos poderes de luta. É de mais de 8.000! Mais de 8.000? E não me entenda errado, não é como se eles não existissem antes. O Goku dificilmente conseguia fazer muita coisa contra um inimigo que era bem mais forte que ele. Mas hoje em dia, graças à saga Saiyajin, se você bater em alguém mais forte que você vai estar batendo em uma parede. E sim, Raditz, eu estou falando de você. Porque desde a primeira aparição desse calvo cabeludo, elas foram diminuindo cada vez mais. Mas não foi o Raditz sozinho que acabou com as artes marciais. Ele teve o seu cúmplice, chamado de Son Gohan, ou Senhor Poder Oculto para os mais íntimos, que não só mostraram que não adianta você lutar contra alguém mais forte que você, mas também mostraram que você não precisa treinar para ficar mais forte. E é graças a essa combinação que personagens como Tenshinhan foram simplesmente jogados no lixo. Mas pelo menos no resto da saga Saiyajin nós ainda temos um pouco disso, principalmente porque a mensagem final da saga é que um fracassado pode derrotar alguém de classe se ele treinar o suficiente. Quer dizer que é por essa razão que estou aqui na Terra? Então eu agradeço. E além do mais, se um perdedor se esforçar muito, talvez consiga levar vantagem sobre o poder de um guerreiro de classe. Mas também por causa da luta do Goku e do Vegeta, onde uma das maiores vantagens do Goku é o fato dele ser um lutador muito melhor do que o Vegeta. O Vegeta poderia até ser mais forte, mas ele não sabia o que estava fazendo com o próprio poder. E por isso o Goku domina grande parte da luta, sem necessariamente usar o Kaioken vezes 3. E aí você me pergunta, Goten, então como as artes marciais continuaram nas próximas sagas? Elas não continuaram. Sim, eu sinto desapontar, mas num geral elas são simplesmente esquecidas. E nós temos algumas explicações até que plausíveis para isso. A principal delas é o fato de que os vilões não precisavam de artes marciais. Ou melhor, a saga em si não precisava. No caso do Freeza, o ponto do personagem é de que ele nunca precisou treinar na vida inteira dele. Ou seja, não faria sentido artes marciais serem discutidas naquela saga. Já o Cell, ele era o único que sabia artes marciais. E ele é o único vilão de Dragon Ball que é quase tão bom quanto o Goku adulto em artes marciais. Mas isso acontece porque o Cell Perfeito é basicamente uma versão maligna do Goku. E por ser tão parecido com o Goku não poderia derrotar ele. Pelo menos falando em questão de escrita, não seria tão interessante assim. E é por isso que o Cell precisava lutar contra o seu completo oposto. Só que se você parar pra pensar, o Senhor Poder Oculto, ele não sabe muito de artes marciais. Todo o potencial dele é direcionado para poder bruto. Ou seja, não teria como as artes marciais serem relevantes para esse final. Porque o que poderia fazer o Gohan vencer era poder. Logo, elas não seriam relevantes para isso. Já o Majin Buu é literalmente
literalmente um ser cósmico. Com isso, toda a base dos poderes dele é magia, e eu não vejo como uma chave de braço seria útil em um ser que pode se esticar. Dragon Ball GT e Dragon Ball Daima nem sequer tentaram, então não vou nem falar sobre eles. A Goten, o Goku usa o bastão mágico, parabéns pra ele, isso não é artes marciais. E agora nós vamos falar sobre aquele que poderia ter trazido as artes marciais de volta. Afinal, Dragon Ball Super decidiu adicionar uma barreira totalmente desconhecida para os personagens, que seria basicamente o Ki divino, e dá pra fazer coisas muito legais misturando artes marciais e poderes divinos. O maior exemplo que eu tenho basicamente seria Kung Fu Panda, que usa esses conceitos de uma forma genial. Geme meu nome, Geme, falando Dudu. Ai, Dudu. E o Dragon Ball Super, ele até tenta fazer isso algumas vezes, como por exemplo, quando o Goku derrotou o Hit usando o Super Saiyajin Deus, ou quando o Mafuba tentou ser relevante de novo. E eu digo que ele tenta, porque nada disso foi realmente desenvolvido. O Mafuba literalmente não é relevante na saga Black, a técnica do Goku não ajuda ele a vencer o Hit, e quando o Vegeta usa ela no Black também não é relevante, porque a saga seria a exata mesma coisa caso aquela luta não rolasse. Fora isso, nós temos aquilo, né? Todo mundo tem o potencial para ser o mais forte e ninguém precisa treinar. Então eu não preciso perder o meu tempo falando sobre os Saiyajins do Universo 6. Mas o Torneio do Poder foi a primeira fagulha de que talvez poderíamos ter artes marciais de volta. Justamente por ser a primeira aparição do Instinto Superior, que poderia ser tanto, mas infelizmente decepcionou. A primeira aparição do Instinto Superior do mangá é bem interessante porque ela bate nessa tecla, de que o Goku simplesmente esqueceu suas artes marciais e estava lutando só com poder. E a forma do Instinto Superior significaria o ápice das artes marciais, sendo a mistura de todos os treinos que ele teve até aquele momento. Tudo isso para levar um one shot do Jiren. E curiosamente, o Jiren também é um personagem que poderia trazer as artes marciais de volta. Afinal, não só ele é um personagem que treinou por muitos e muitos anos, porém segundo o Super Hero, ele tinha o mesmo nível do Goku e Vegeta Blue, mesmo conseguindo dar o one shot no Instinto Superior. E por algum motivo, todos os socos do Goku Blue pareciam que ele estava batendo em uma parede. Mas é o exato mesmo nível, confia. E eu não acredito em você. Eu não acredito. Então ele poderia sim ter tido um confronto de artes marciais puras contra o Goku. E no anime ele até chega perto disso, mas no mangá o Goku simplesmente estraçalha o Jiren. Não por causa da técnica em si, mas porque ele estava muito mais forte. E mesmo assim, ele acabou perdendo, porque ele não tinha controle sobre a técnica. E o conceito do Instinto Superior é muito interessante. Ela poderia muito bem demorar várias sagas para ser dominada, onde em cada uma o Goku vai aprendendo mais e mais sobre ela. Seria uma pena se o Goku dominasse ela completamente na sua segunda aparição. Eu gosto bastante da saga Moro, mas isso foi um erro gigantesco. Não era pra forma ser dominada, literalmente na sua segunda aparição. E o Toyotaro provavelmente percebeu isso, e como foi a forma dele de arrumar, ele voltou atrás, fazendo ela regredir tanto em comparação ao Torneio do Poder, quanto em comparação à saga Moro. E a sua última luta é justamente o que eu falei e reclamei sobre nesse vídeo. Lutas onde a única coisa que importa é poder e temos luzinha piscando no ar, porque é muito difícil desenhar coreografia em um mangá estático. Mas afinal, elas fazem diferença para Dragon Ball? Elas fazem falta? E na minha humilde opinião, sim e não. Sim, porque eu realmente sinto saudades de ver as artes marciais em Dragon Ball. É uma das coisas que fez eu começar a acompanhar essa franquia. Mas reconhecendo a escala das coisas, eu sei que seria muito difícil implementar elas de uma forma que seria interessante. Ou pelo menos sem precisar regredir os personagens a todo momento. Além de que, na minha opinião, o maior problema não é a falta de artes marciais, mas sim a falta de criatividade nas lutas, sabe? São coisas que ajudam o consumidor a ficar mais entretido. E com criatividade, eu não digo estender uma saga propositalmente porque sim, mas lutas realmente marcantes que surpreendem quem tá assistindo. E elas podem voltar para Dragon Ball? Eu realmente não sei. Eu espero que sim, e se voltarem, que sejam bem feitas. Mas eu realmente não posso afirmar que essa chance é real. Mas enfim, concordam comigo, discordam? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro, comenta aí se você acha que as artes marciais fazem ou não fazem falta em Dragon Ball. É sempre muito interessante ver a opinião de vocês. E é claro também, eu sei que talvez você esteja muito cansado ultimamente. Talvez você tenha sido completamente engolido pelas suas responsabilidades e acha que não é capaz de continuar. E pra ser sincero, a nossa jornada quando estamos sozinhos é muito mais difícil. E é por isso que eu quero que você saiba que você não está sozinho. E talvez você não acredite em mim, mas acredite em Jesus. E é por isso que eu quero que você fale com Deus, porque Ele é o único que
que realmente pode te ajudar. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que Deus abençoe todos vocês, e valeu, falou e fui!